YouTube entrou também, não? Então, vamos lá. Boa noite, Walter. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Olá, oi. Olá, Wilson. Olá, Raquel. Tudo bom? Olá, Walter, muito prazer. Oi, Wilson, prazer revê-lo. Então tá. Eu queria agora que vocês contassem um para o outro um pouco da trajetória de vocês, assim. Ok. Bom, eu sou jornalista, tenho mestrado em estudo de linguagens. Na época do mestrado eu estudei mídias sociais, especificamente Twitter. E desde muito cedo, assim, 13 anos eu já tinha blogs, quando começou esse assunto de blog. Isso me levou a trabalhar com comunicação digital, ainda na faculdade de jornalismo, onde não existia ainda o chamado marketing digital, onde não existia ainda mídias sociais concretamente. E logo nessa época, então, algumas marcas, artistas, políticos começaram a me procurar, querendo algum tipo de consultoria, ou que eu falasse por eles nas redes sociais, ou que eu coordenasse o que eles estivessem fazendo nas redes sociais. Então, depois disso, também comecei a dar aula em faculdade muito cedo, também assim que terminei o mestrado. Depois fui para São Paulo, trabalhei no UOL, aí eu voltei para redação. Depois fui para o governo de Minas, trabalhei com uns projetos de empreendedorismo público e digital. Tive uma empresa de marketing digital também. Resolvi ser nômade digital por um tempo, chutei um tanto de balde aí e fui morar no Canadá. Tive umas experiências em outros países. Fui morar na Austrália. Depois me mudei para Dubai, trabalhando com marketing digital. Voltei pro Brasil em depressão, de tipo, ai meu Deus, eu quero o Brasil. Voltei, relaxei um pouco, tipo, ok, recuperei minhas emoções. E chutei um outro balde agora, recentemente, e cheguei aqui em Toronto, que eu tô agora. Cheguei muito pouco antes, bem, na verdade, no início já de toda a crise que a gente está vivendo, e sigo trabalhando com consultorias de comunicação e marketing digital remotamente. E é isso, assim, um resumo. E você, Walter, conta um pouco dessa sua história aí, muito interessante. Eu sou formado em artes cênicas e com especialização em interpretação, né? Então, teatro era a minha área de atuação. Mas eu trabalhava sempre com arte e educação. Aí eu trabalhei na FEBEM, em projetos para trabalhar com jovens em situação de risco, né, no Carandiru, isso me cativou por um tempo. Isso me levou depois de um tempo, a trabalhar com preparação de atores e não atores para cinema. Um estúdio que preparou aí Tropa de Elite, Cidade de Deus e por aí vai. E ali eu fiquei uns 5 anos focado em cinema e nessa interpretação que era para atores e não atores. Porque, na verdade, não era interpretação. A nossa abordagem era levar a pessoa a viver uma situação, não criar personagem. Por isso que um link que parece ser estranho é depois trabalhar com preparação de lideranças. Porque, na verdade, a linha é a mesma. O que muda é o foco, né? Lá tinha um roteiro, uma cena, e foi em 2010 que isso aconteceu. Veio um convite para preparar uma liderança, nunca tinha trabalhado uma liderança política, e foi um case de super sucesso, foi um trabalho profundo. Aí de lá para cá, isso ampliou, não só no ambiente político, mas executivos, professores, estudantes, todo mundo que tem um desafio na área de comunicação e de falar em público, né? E sempre com esse olhar orientado para não criar personagem e potencializar a pessoa. Então não é um curso de oratória, não é um trabalho de oratória. É um trabalho de buscar a essência das pessoas com as quais a gente trabalha. O que a gente teria para comparar mais ou menos o que você faz, né, que o que você faz na verdade é diferente, mas seria o media training, né? Então, em que é diferente do media training isso que você faz? Olha, eu acho que a gente vai um pouco mais... o mergulho é um pouco mais profundo. O media training orienta muito a forma, o texto, é uma questão postural. A gente vai identificar o que, por exemplo, Wilson, o que você é diferente, o que você gosta, o que você não gosta, para buscar a sua espontaneidade, a sua naturalidade. Então, o caminho, às vezes, também tem que mudar, porque a sua história de vida, tudo aquilo que você carrega é diferente, por exemplo, do que a Raquel. Então, cada um tem que ser customizado para a gente buscar e potencializar o que a pessoa já tem. E, para falar a verdade, o trabalho que a gente realiza aqui, a coisa que eu costumo dizer qual que é o trabalho? É tirar você da sua frente.
para que você apareça na sua potência, sabe? Você, Raquel, também você tem uma abordagem um pouco diferenciada, né? Assim, sobretudo que você se focou muito na área de mídia digital, né? O que o digital, o que as grandes mudanças que o digital traz em relação à abordagem da comunicação anterior ao digital, sobretudo nessa última década do século XX? Acho que hoje a gente tem uma voz muito mais forte, né? Muito mais fácil você mostrar quem você é e para pessoas que você não mostraria tão facilmente por essa pulverização. E, ao mesmo tempo, isso leva a gente para algumas armadilhas, né? De você começar a criar personagens de uma forma até inconsciente. A gente vê hoje toda a crise de influenciadores, né? Crise de oportunidades, mas a gente vê tanta polêmica por aí, né? De pessoas que impactam, tem zilhões de seguidores, mas acabam que se confundem um pouco no que elas estão transmitindo. Então, antes, quando a gente pensava, por exemplo, o influenciador, antes da internet, era diferente, né? Quem que estava ali representando uma marca? Quem que estava mostrando o estilo de vida para te inspirar e te influenciar a comprar um produto? Provavelmente era a Xuxa com o Monange, sei lá, eram coisas que a gente via ali na TV, né? E hoje, definitivamente, a Xuxa não me influencia diretamente como me influenciaria se eu estivesse num universo sem internet, mas sim pessoas que seriam, talvez, completamente desconhecidas, eu morreria sem ter ouvido falar na minha vida se não fosse isso. Então, de tantos impactos, né, de tantas transformações, eu acho que, tipo, essa democracia, essa horizontalidade, né, de você poder mostrar essa marca, construir e construir a marca que você acredita que você tem, né, essa personalidade, e até mesmo outras, eu acho que é um diferencial enorme. Tem um aspecto negativo também, né, que eu tenho observado, porque eu sou jornalista, eu comecei minha vida como jornalista. E eu fico pensando assim, o jornalista é um cara que foi treinado para checar tudo, para ser muito realista, fiel à verdade e tal. Então ele toma muito cuidado com aquilo que ele passa para frente. E hoje, com essa, vamos dizer assim, esse amadorismo da rede social, que todo mundo é produtor de conteúdo, a gente tem muita gente que não está qualificado para produzir conteúdo, para produzir e transmitir informação, e que está transmitindo e acaba criando esse fenômeno das fake news. Então, eu queria que você analisasse um pouco esse aspecto mais negativo dessa democratização da influência. Por isso que algumas pessoas enxergam mesmo como negativo desse suposto amadorismo, eu enxergo isso como algo neutro, que pode ser bom e pode ser ruim, como eu enxergo qualquer tecnologia, assim, eu venho de uma linha filosófica, assim, que ela é... Eu vejo um lápis, se eu pego um lápis, eu não tenho um lápis aqui para apontar um lápis, mas assim, eu vejo um lápis, cara, um lápis é uma coisa incrível, você vai escrever, você vai desenhar, e você pode furar o olho de alguém com um lápis. Eu enxergo tecnologia e internet nesse sentido. Eu posso ter um comunicador prestes a fazer um impacto positivo com tudo isso. Do mesmo jeito que antes da internet, a gente também tinha muito isso, né? Às vezes eu sinto que as pessoas pegam, né, tipo, mas a internet hoje dá voz pra todo mundo. Mas, gente, eu chego ali na biblioteca, eu vejo uns livros da década de 80, eu falo, sério mesmo que vocês estavam lendo e comprando esses livros? E, tipo, quem que é esse escritor? Não importa, porque é um livro e tá na biblioteca. E isso gera esse status, né? Hoje em dia a gente tem, aí sim, negativo a gente vai. O que gera status e o que gera supostas credibilidades hoje? Número de seguidores, construção de marca, de um branding que te engana, como que você cria autoridade na internet hoje em dia, né? A gente chama no marketing de prova social, né? Como é que você cria isso? Como é que você faz uma pessoa falar, nossa, essa pessoa sabe o que ela tá falando, né? Geralmente é com base no número de seguidor, isso significa nada às vezes, né? Então, realmente, nesse lado negativo eu acho perigoso. Essa questão de fake news tá muito ligada a isso também, porque por que tal site que divulga tanta fake news consegue propagar isso para tanta gente, né? E por que tem tanta gente produzindo conteúdo bom, conteúdo relevante, não consegue alcançar essa multidão? Então, acho que pode ter muito jornalista ali, né, que entende essa estrutura toda por trás, assim. Mas por que você acha que acontece isso? Por que acontece exatamente o quê? Isso que você estava falando agora. Por que alguém consegue ter tanta influência e outras pessoas com bom conteúdo às vezes não têm? Eu acho porque as pessoas entendem a dinâmica de propagação, de pulverização. Por exemplo, o que a gente está entendendo aí do que tem acontecido, existe um suporte financeiro absurdo por trás. Como que as pessoas chegaram à conclusão de como fazer dinheiro com aquilo ali? Como que eles estudaram um modelo de negócio para fazer aquilo ali ser sustentável e ter várias pessoas fazendo aquele negócio girar? Então, eu acho que é um entendimento de modelo de negócio, principalmente, infelizmente, porque sem dinheiro aquela coisa não funciona. Sem dinheiro, sem, acho que, intenções
políticas grandes, com gente grande que faz aquilo ali girar, porque, eu não sei, eu penso mais ou menos assim, é bem pessoal essa conversa aqui, porque eu vejo muita gente fazendo muito esforço de comunicação e marketing digital de uma forma profissional, de uma forma honesta, transparente, e que não alcança a expectativa que ela tem, né, de ter audiência e tal. Então, eu acho que o maior motivo, o maior porquê seria dessa estrutura financeira para fazer isso acontecer, do mesmo jeito da gente ver Facebook, da gente ver Twitter, não se preocupando de uma forma suficiente em filtrar isso, porque é óbvio que a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência artificial, né, para fazer esse monitoramento, para alertar de uma forma clara para as pessoas o que é potencialmente fake ou não. Hoje a gente vê uma discussão enorme do Facebook com o Trump, né, que tem a ver essa questão da fake news, do controle. Então eu acho que falta também essa decisão das empresas, né, de tipo, ok, a gente vai participar dessa luta mesmo contra a fake news, e porque o estrago disso é enorme. Acho que tem muito a ver com isso, com dinheiro. Walter, como é que fica esse exercício que você está falando da individualidade, da personalidade, nesse mundo tão fragmentado, digital, assim? Como é que você vê? Você trabalhou, veio do teatro e tal, do cinema, que é uma coisa mais intimista, né? De repente você tem essa exposição absurda a todo momento. Como é que fica? O que as pessoas têm que saber? Como é que elas têm que ser para poder ser verdadeiras nesse ambiente tão difuso? Wilson, se a gente for parar para pensar, a comunicação começa com a gente, né? Assim, em que sentido? A gente conversa, a gente se comunica o tempo todo com nós mesmos. Desde a hora que você acorda até a hora de dormir. Você está falando com você o tempo todo. Aí a qualidade desse diálogo interno é que vai impactar na sua performance. O que eu quero dizer com isso? Qual é o seu diálogo interno? O que você está conversando com você? Que crenças você está colocando que são limitantes ou fortalecedoras? Qual a qualidade disso para você transmitir? Porque, por exemplo, todo mundo quer ser visto e todo mundo quer ser olhado. A verdade é essa. Eu, você, todo mundo quer. Todo mundo tem essa necessidade. E essa coisa da democratização das redes sociais, onde você tem voz, né, contrasta, por exemplo, com a falta de representatividade da política. Você não é representado pelos políticos ou pela classe política, até pelo sistema, né? Mas aí você tem voz, você aparece, você grava um vídeo, independente se você é milionário ou se você está na favela. Você pode mostrar, você pode denunciar, você pode ter voz, independente do que você vai dizer. Aí tem uma questão de responsabilidade. Aí o buraco realmente é mais embaixo. Que responsabilidade? É uma jornada pessoal, que é um compromisso que você tem que ter. Qual o compromisso que você assume com a tua vida? O que você tem para dizer? Entende? E essa, por exemplo, só entrando um pouquinho do que a Raquel estava trazendo, que eu achei interessante, você tem a democratização, tem um início aí em relação a fake news, né? No Instagram, no Facebook, que está tendo alguma coisa de inteligência artificial bloqueando. 3 mensagens do presidente foram apagadas por constatarem que o Instagram, eu acho, constatou que eram fake news. Agora, eu vou fazer referência ao Lucas Neto, se eu não me engano, não sei isso. Felipe Neto? Felipe Neto, que foi no Roda Viva. E eu achei interessante quando ele disse, no Facebook, no Instagram, você pode imaginar algum tipo de ação contra fake news, que é público. Então, você tem acesso, você vê, e como a Raquel esteja melhor do que eu posso dizer, tem ferramentas para isso. Agora, por exemplo, o WhatsApp, que de repente tem um poder que a gente não mensura ainda. E não tem como pensar como é que você vai bloquear um canal privado de comunicação no combate à fake news, e você faz correntes aí que podem chegar a 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 30 mil pessoas. Eu acho que a grande questão é essa. Hoje, assim, a minha preocupação é falar, quando chega nesse ponto, eu me preocupo. Eu falo, nossa, então existe uma rede de comunicação que vai ficar oculta, vai ficar longe de qualquer tipo de controle, né? No bom sentido. O WhatsApp é uma coisa muito subterrânea, né? Na verdade, as pessoas não conseguem ver, né? Não conseguem controlar, porque é uma rede particular, né? Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua rede de contatos. Agora, voltando para essa questão de todo mundo quer aparecer e todo mundo quer ser visto, tem uma questão que é que você precisa se preparar. Porque a comunicação mudou muito.
Se você pega aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, era brasileiros e brasileiras, era distante, era num palco. A pessoa tinha que ter essa projeção, e o bom orador era o que impostava a voz, falava firme, era longe, era dentro do rádio, né? Depois a televisão veio aproximando. Hoje a gente chega nesse limite que pela rede social eu estou mais próximo que se eu tivesse presencialmente com você. Eu estou numa distância que parece que menor. Então o tom de bate-papo, o tom de conversa, até a questão do olho no olho está presente aqui. E a gente precisa começar a entender essa ferramenta de uma maneira a explorar, porque eu acho que daqui para frente é um lugar que vai ser ocupado cada vez mais e mais pelas reuniões online, videoconferências, um caminho meio sem volta. Então você está dizendo que nesse caminho de contato mais direto da rede social é ainda mais importante do que era, por exemplo, na era da TV, esse treinamento, essa capacidade que as pessoas têm de exercitar a própria personalidade, a própria individualidade. Sim, porque você vai ter que começar a lidar primeiro com a sua imagem, né, com a sua autoimagem. A gente tem uma ideia de quem nós somos, que é como eu me mostro e como o outro me vê. Agora, pela primeira vez, a gente está vivendo uma enxurrada, por exemplo. Eu estou aqui, mas eu estou me vendo na câmera. Eu não me via dessa maneira. Existe mais um elemento agora. Então, a primeira coisa quando eu digo tirar você da frente é tirar sua autocrítica. Falando para comunicar e buscar um tom que aproxime e que essa comunicação seja mais efetiva. Ela tem que estar carregada da sua verdade, né? Sim. E agora? E agora com esse isolamento, Walter? Como é que fica? Como é que as coisas vão acontecer daqui para frente com esse isolamento? O que muda, de fato? O que você está percebendo que já está mudando na comunicação, na maneira das pessoas se comunicarem, se relacionarem com as outras? Sobretudo os líderes. Olha, eu percebo que falta intimidade com esse instrumento. Sim. Existe ainda um tom distante, um tom de apresentador, existe algo que é a criação do personagem, a ideia do certo, sabe? Tem que se comunicar dessa maneira. E aí que eles pecam. Estou falando das lideranças. Porque aí, na hora que você... A rede social, essa proximidade da câmera, ela entrega muito mais até que presencialmente. Porque a gente fica hiperfocado. Eu estou vendo o seu rosto aqui, estou vendo da Raquel muito próximo a mim. Então eu vejo o olhar, eu vejo o tom. Então, se você não está habilitado ou mais seguro para buscar esse tom próximo, e que é, de certa maneira, de grande exposição e está à vontade nesse lugar, isso complica, porque vai afastar, vai distanciar. Vão aparecer as fragilidades, né, de cada um. Vão aparecer as fragilidades e você desconfia, né? Começa a gerar ruído na comunicação. Você olha e fala, essa pessoa não está falando a verdade para mim. Não, muito durinha. Uma coisa que eu estava vendo esses dias, uma palestra de uma moça falando sobre expressão corporal na internet. Ela estava oferecendo um curso, se eu não me engano, sobre como se expressar bem em tempos, como, né, diríamos aqui, pós-Covid. Eu fiquei imaginando, eu não assisti tudo não. Mas eu fiquei imaginando, faz todo sentido você pensar na expressão física, né? O corpo fala, mas na câmera, como é que ele vai falar se a minha... que eu tô ansiosa? Se meu posicionamento de ombro aqui não mostra pra você do mesmo jeito que presencialmente, que eu tô atenta. Eu falo muito com as mãos, mas agora eu tô na câmera aqui. A câmera aqui também. Achei muito interessante porque assim, o nosso corpo continua sendo um sistema. Então é óbvio que agora a gente está um pouco mais limitado, né? Mas, por exemplo, se a sua perna estiver cruzada para trás e você está causando uma instabilidade, isso vai para cima, vai jogando tensões e vão refletir na ansiedade, na respiração. E vão refletir na ansiedade. Raquel, imagina que eu passei a minha vida inteira como preparador, eu não queria ir para frente da câmera. Não sei como é que Eu me defendi ali atrás como preparador. E agora essa pandemia me trouxe para frente da câmera de uma forma um pouco forçada. Imagina, eu tive que superar os meus bloqueios, ficar me olhando na câmera e falar no cabelo. Não, mas você falou com S. A sua concordância verbo nominal não tá legal. Você começa a viajar e aí você tem que parar, respirar, principalmente. Falar, vamos, um passo por vez. Eu posso me colocar mais tranquilamente, eu posso não me cobrar tanto.
e aos poucos ficar mais à vontade dentro dessas plataformas, porque a vida exigiu isso e vai exigir daqui para frente. Eu posso... Sim, são habilidades novas que o mundo está vivendo, né? Eu tenho feito algumas reuniões com equipes, assim, as pessoas... Por exemplo, pessoas que tinham muita dificuldade em falar em público e agora elas estão tendo que fazer reuniões na frente da câmera. Isso é muito difícil, né? E antes essa coisa de oratória eram para poucas pessoas, né? Hoje, assim, cara... Se você quiser continuar no teu trabalho, se você quiser continuar aqui, você vai ter que ligar a câmera. E óbvio, mas assim, é muito desafiador para muita gente. É muito. Tem um livro que é Life is a Pitch, eu não vou lembrar do autor. Mas ele fala uma coisa que eu adoro. Ele fala, antes de um projeto, de uma ideia, a pessoa compra a pessoa que apresenta. Então, você pode ver um projeto maravilhoso, mas, na verdade, inconscientemente, a primeira coisa que a gente compra é a pessoa que está falando com a gente. Uhum. Antes de comprar qualquer coisa. Então, para ver como é importante isso. Isso agora, eu fui até na escola dos meus filhos perguntar por que eles não tinham lá uma cadeira para comunicação, expressão verbal nesse sentido, falando com a câmera desde já. Uau, não é? Porque já devia ser uma coisa no currículo, né? Real. O que a gente está falando aqui é um negócio interessante, né? Porque antes, vamos dizer assim, a preparação para aparecer na televisão, para lidar com a câmera, era uma preparação para profissionais, né? Para poucos, para quem queria seguir uma carreira política, para quem queria seguir uma carreira artística. E hoje o que vocês estão falando é que é uma coisa que é para todo mundo. Todo mundo tem que se dar bem na frente da câmera, porque a câmera virou instrumento de trabalho. Vocês acham, para os dois, vocês acham que, por exemplo, está passando pelo momento da pandemia? A gente olha para o futuro e fala, bom, enquanto não tiver uma vacina, esse novo normal, que é um termo que eu não gosto, mas enfim, está aí, né? Mas vocês acreditam que, por exemplo, após sair a vacina, existe uma tendência a gente voltar para o comportamento anterior, para voltar essa, entre aspas, normalidade, para o pensamento anterior, ou vocês acham que isso impacta a nossa realidade de fato? Eu também acho que não volta, porque acho que todo ano, que seja cada ritual que a sociedade tem, que seja um carnaval depois do outro, a gente já não volta mais ao normal, né? Quando acaba um carnaval, a gente volta ressignificado. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga na Nova Zelândia, eu estava conversando com ela essa semana, e ela usou essa expressão, aqui tá tudo normal de novo. E aí a gente foi falando, não, pera, calma. Várias coisas estão... Eu acho que também tem até uma coisa do nosso inconsciente de falar volta normal, mas assim, tá no fundo assim, meu Deus, foi difícil passar por aquele tempo sem isso, né? E agora eu valorizo coisas que antes eram tão triviais, né? E normais entre aspas também, porque as fronteiras estão fechadas. Mas eu acho que isso vai dar um gap enorme de multiculturalidade, assim, eu que fico estudando muito diferenças entre países. Hoje eu tive que ir no supermercado. Aqui em Toronto as lojas estão relativamente abertas, né? Então fui no mercado. E aí, não sei se vocês conhecem uma religião que é muito ampla na Índia, no Paquistão, que são os Sikhs, que eles usam uma espécie de um turbante, né? E hoje, por coincidência, vi vários na rua e eu pensei assim, cara, que louco, né? Agora eles estão lá com o turbante e a máscara. As pessoas que seguem, por exemplo, religiões muçulmanas, a pessoa tá com hijab ou com a burca e a máscara, né? E eu tava pensando assim, como que é a vestimenta? Como uma vestimenta entra na nossa rotina, né? E, tipo, como que foi, por exemplo, no dia que uma pessoa se converteu, por exemplo, para uma religião que exige o uso dessa vestimenta, e agora existe uma exigência, né, necessária da máscara, e como isso vai construindo. Então, por exemplo, a Nova Zelândia... Não sei quanto tempo isso vai durar, mas quem tá na Nova Zelândia tem um momento, talvez uma absorção diferente disso, né? Porque o normal, entre aspas, voltou, entre aspas também, em X meses. Agora, sabe-se lá quais países vão demorar um ano, tantos X meses para voltar. E eu acho que cada um vai ter uma interpretação, uma absorção disso, isso vai gerar diferenças culturais ainda maiores, né? No Japão, por exemplo, ok, a galera já usava máscara antes, e era uma coisa assim, bem do dia a dia deles mesmo. Pro Brasil é completamente novo, né? Então eu fico bem curiosa também para ver nesse sentido. E aí, como é que vai ser agora daqui para frente? O que você imagina? Frente? Eu acho que estava lendo um livro que estava impactando muito, que é aquela economia Donut. Eu sou péssimo em citar os autores, né? A autora, no caso. E ela fala do poder das imagens. Isso também me provocou.
E eu acho que daqui para frente a gente tem que começar a criar novas imagens de sociedade, de economia, porque, assim, de interação, porque assim não deu certo, não é só a questão da pandemia. Eu acho que a gente vive num país absolutamente desigual, absolutamente cruel, entende? A gente se habituou, de certa maneira, e que não é possível. Você imaginar, para mim, hoje, é quase incompreensível você ter um bilionário, uma pessoa que tem lá quantos bilhões, ou ganha, sei lá, quantos milhões, você tem uma massa de 80% de uma população que beira a miséria, como no Brasil. O que significa o Brasil? Que a gente já foi quinta economia, oitava, nona hoje. O que significa ser isso para o povo que mora aqui? Então, essa narrativa, essa imagem de crescimento de PIB, essa imagem essa ideia de crescimento de PIB, essa ideia de sucesso, ganho, essa falta de ideia de sociedade, essas coisas eu acho que o que eu espero é que a gente comece cada vez mais a refletir e achar caminhos e imagens novas. Cada vez mais novas. Que caminhos e imagens novas. Quando eu falo imagens novas, que imagens de sucesso? O que a gente vai colocar na nossa equação quando falar de economia? O que significa ser um dos maiores PIBs do mundo? O que significa? Eu me despeço disso, obrigado. Porque não faz sentido. Tem um PIB altíssimo e um país como o nosso. Tem um PIB altíssimo então, eu acho que a gente tem que e um país como o nosso. Sentido, sabe? Alternativa. Então, eu acho que essa prisão. Hoje em dia se questiona, já tem algum tempo que se questiona o conceito de PIB, né? Como medidor de riqueza. Não sei se você já viu falar na felicidade nacional bruta, né? Que é um negócio que foi iniciado pelo Butão, um país pequenininho, budista e tal, mas que a própria Inglaterra hoje já participa disso, já leva em conta isso aí. Mas eu estava lendo realmente esse negócio da economia Donut, eu achei um negócio muito bacana, porque vem muito ao encontro das coisas que eu estou correndo atrás. Eu acho que hoje é quase que pornográfico, assim, se você ter bilionários, né? É uma coisa assim inconcebível diante da pobreza do mundo, né? Bilionário, para mim, é quase assim, eu não sei o que dizer. Eu não consigo formatar essa imagem na minha cabeça. O que significa uma pessoa ser bilionária? Sabe, você pensar de Neymar, não, o cara tem 1 bilhão, sei lá quanto que ele tem. Não faz sentido. E a gente, por exemplo, através das redes sociais, ainda manter essa questão de criar a ideia de bem-estar vinculada a uma mansão, um helicóptero e um iate, né? Então, é nessas imagens que eu acredito, quando você fala do botão, do índice de felicidade, quais as imagens de bem-estar? Nossas imagens estão equivocadas, sabe? Como ideia de sucesso, de progresso, de educação, de qualquer coisa, de ideia de sociedade. Eu costumo dizer que não há planeta, né? A gente não tem planeta para tanta ostentação, na verdade, né? Não tem para onde ir desse jeito. Eu acho que tem 2 coisas que me tocaram muito e que eu queria compartilhar com vocês. Eu vi uma imagem hoje, foi ótima, no Facebook. Tá assim, uma barra que é o Covid no início, né? Desse tamanho. E o medo do Covid desse tamanho, né? E agora o Covid está desse tamanho e o medo do Covid está desse tamanho. Houve uma inversão. E aí, compartilhando isso, me disseram assim, a gente começou com medo. Primeira coisa, medo de morrer. Aí depois, medo de perder o emprego, de não conseguir sustentar. E aí depois o medo, tá vendo muita raiva. Tem muita raiva, tem muita revolta de um lado, do outro, das posições, né? E aí me leva a pensar em 2 sentimentos, né? Que a gente tem, que é amor e medo. O que deriva do medo é a raiva, é a intolerância. E eu acho que esse tempo de pandemia, pelo menos eu também sinto comigo, essa intolerância ou esse medo também está levando para a raiva, está levando para a diminuição do espaço de diálogo, sabe? E de aceitação ou desse olhar para o diferente. Achei curioso, mas eu sinto isso, né? Por exemplo, quando você vai conversar com alguém, você já tem pouco espaço. Você vai conversar com uma pessoa que, sabe, parece que não tem mais paciência para o contraditório. E todo o regime autoritário, né, o princípio do regime autoritário, do nazismo e tal, é exatamente a supressão da diferença. Né? Aí quando você vê esse movimento que acontece hoje no Brasil
voltar para o autoritarismo é uma busca das pessoas de tentar conviver com iguais, né? Tentar evitar a diferença, evitar pessoas que têm orientação sexual diferente, tentar encontrar um mundo mais previsível, né? Mais limpinho, assim, mais higienista, digamos assim, né? Para poder ter mais conforto, né? Não lidar com a diferença, que é o grande problema. Eu vejo dois problemas da natureza humana: lidar com a diferença e lidar com a mudança. É isso. Talvez assim lidar com a morte, mas lidar com a morte é mudança, né? Acho que é isso aí. Raquel? Tô aqui ouvindo, tô aqui já, tipo, só pensando. Não tem uma colocação aqui não, mas nossa, vou ficar pensando nisso. Por isso que assim, quando eu falo de mudança, eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Em determinado momento da minha vida, eu senti uma dor no ombro, fui pro hospital e lá me disseram: meu amigo, nós vamos abrir seu peito. Eu quase morri. Falei: não vão abrir, não vão operar de jeito nenhum. Naquele momento, a primeira coisa que ocorre é falar: nossa, pelo amor de Deus, não vou operar. Aí você opera. Assim que você acorda, você fala: eu vou mudar minha vida. É óbvio que eu vou mudar, porque se eu cheguei aqui, uma série de comportamentos foram errados. Seja nas emoções, seja na alimentação, seja na ansiedade, eu tenho que transformar isso. Primeira coisa. Meu amigo, depois que você, e minha amiga, depois que você começa a andar um pouquinho melhor, você respira um pouquinho melhor, esquece, o hábito volta. Você volta pro antigo. Você volta para como se nada tivesse acontecido, porque você está se sentindo bem, sabe? Então, nesse sentido do comportamento humano, é bom assim, eu sinto que a gente vive em bolhas, um adendo aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala, o que é home office? Pô, que bom quem pode fazer home office, olha que termo bonito. Agora, qual que é a realidade da grande massa? Tem computador? Tem internet? Sabe? De repente não está comprando a cesta básica, nós estamos falando que o menino vai ter que ver a aula online, né? Ele tem acesso a isso? Alguém colocou a rede aberta na prefeitura? Então, assim, na hora que a gente vai vivendo essas nossas bolhas, você pode ver que a primeira coisa é ignorar o que aconteceu, esquecer o que aconteceu. Estou fazendo uma provocação aqui, sabe? Será que a gente... Talvez, estou falando assim, tem uns nichos, existem algumas formações, a gente está, de repente, numa relação mais privilegiada, aquela pessoa, toda essa experiência aí cosmopolita de mundo, está mais aberta, antenada nisso, né? Naturalmente, porque a vida foi experimentando tudo isso. Mas será que essa outra parte, que também faz parte do nosso povo aqui, isso vira uma verdade? Entende? De mudança de comportamento, desse pensamento, mesmo a política, né? A gente discute tudo, mas a gente não discute representatividade. Representatividade que eu falo de fato, né? Você está próximo, por exemplo, do vereador que você vota e fala: esse aqui responde pela minha rua, pelo meu bairro, deixe nele. A gente não tem isso, né? Para mim, os movimentos de 2013 foram movimentos de representatividade, uma crise de representatividade, né? Porque lá o grande slogan para mim lá era fulano de tal não me representa. E eu acho até que hoje, por exemplo, o Bolsonaro, eu acho que talvez a maior entrega do Bolsonaro para os seus eleitores é exatamente ele ser voz, né? Então ele vocaliza muita coisa que as pessoas gostariam de dizer, embora não faça nada. Quer dizer, você não tem nada que o Bolsonaro está fazendo, você fala: não, o governo está fazendo isso, está fazendo aquilo, não está fazendo nada, né? A não ser aquelas coisas de basicão, mas ele faz o que ele diz, o que as pessoas gostariam de dizer. Então ele xinga o Congresso, ele xinga o Judiciário e tal, mais ou menos isso. Raquel, você está muito calada, Raquel. Agora eu tava achando que tava falhando às vezes, mas eu tô te ouvindo, tô tranquila aqui. Isso tudo também me leva a pensar nessa força do movimento do racismo que aconteceu as últimas 2, 3 semanas, né? Exatamente agora. E também me lembra desse gráfico que você falou do medo do Covid. Era o medo e... O tamanho do Covid, né? O Covid, esse número de casos e o medo. Isso. E depois a inversão do... Isso, eu fiquei assim, bem tentando acompanhar isso tudo que está acontecendo em todos os lugares com relação ao racismo, porque com toda a luta de agora, obviamente começou nos Estados Unidos, porque para mim foi incrível ver aquela multidão com máscaras nas ruas, né, tipo, tentando sair das bolhas, mas ao mesmo tempo a gente vendo a minoria não falando, né, a gente falando
outras pessoas falando por ela, exatamente por esses problemas, né? O acesso, quem tá sofrendo, quem tá tendo ali a discriminação no dia a dia, tá aqui falando com a gente, tá tendo audiência, tá sendo ouvida, tá sendo ignorado. É sempre mais o mesmo, infelizmente. Não sei como que o Covid, como que essa crise leva a gente para um lugar melhor nesse sentido. Eu, 2013, como você falou, Wilson, nossa, eu olho para 2013 e falo, o que aconteceu, sabe? Cadê? O que foi que a gente ganhou naquilo ali, sabe? Também tava na rua, tava lá, obviamente, e aqui a gente tá aqui em 2020, olha para trás, né, e fala, o que a gente tá colhendo agora daquilo ali? Eu, sinceramente, eu não sei, porque, na minha borda eu reconheço algumas coisas interessantes, mas é com um esforço muito grande. Eu como mulher, eu como uma pessoa que eu recebi um comentário outro dia, eu nem tava falando de cor nem nada, a pessoa chegou e falou, mas Raquel, você nem é tão negra, eu não tô falando de nada, o que é do meu tom de pele, de onde que eu venho, qual que é a minha etnia, minha árvore genealógica, da minha família, que tem escravo, que tem índio, que tem o quê no meio. Quem que tá falando sobre isso hoje? Para quem? Né? É sempre mais o mesmo, é sempre esses clusters sendo repetidos, e eu não sei lá, às vezes eu fico meio angustiada mesmo, isso tá mudando? Ou aí vem as críticas ao ativismo de sofá, que tem hora que eu falo, não, a gente tá tentando fazer alguma coisa, principalmente no meio do Covid. E tem hora que eu falo, eu fico em conflito, eu fico, não, gente, isso aqui é besteira mesmo, a gente não tá conseguindo fazer nada. E eu acho que são angústias que todos temos, assim, né? Porque a gente trabalha com área X ou Y, que a gente tem a resposta, mas como cidadão, assim, tá todo mundo nesse conflito, nessa angústia, né? E como é que tá aí no Canadá agora? Bom, com relação ao Covid, eu vou falar especificamente aqui de onde eu tô, que eu tô em Toronto, porque cada província tá tendo uma atitude. Então, por exemplo, tem uma província que praticamente não tá zerado, não, mas tá muito baixo. Então, eles estão reabrindo, inclusive, restaurantes a partir de amanhã. Mas aqui onde eu tô, bom, eles abriram lojas, de roupa, lojas que não são exatamente, necessidade urgente, que antes era só mercado e farmácia, né? Agora você já consegue sair para comprar roupa, por exemplo, comprar sapato, comprar móvel, essas coisas. A entrada de todos os lugares sendo regulada, você precisa passar álcool na mão para entrar, tem adesivo para todo lado, os funcionários chamam a atenção do cliente se ele está muito perto de alguém. Aconteceu um fato bem interessante, que foi até matéria do jornal Minas de hoje, que eu fiz uma participação para eles, depois vocês podem dar uma olhada, que foi o seguinte: há umas 2 semanas a prefeitura daqui abriu os parques. Falou, gente, os parques estão abertos para prática de esportes. E aí teve um domingo, um sábado, e gente, o negócio lotou, mas lotou. Teve um parque, assim, que parecia um festival, um Rock in Rio, e a galera sem máscara, a galera não estava respeitando o distanciamento. E aí o prefeito ficou sabendo que estava o vucu-vucu lá, e pegou e falou assim, vou lá para dialogar com as pessoas. E aí o cara se envolveu tanto que foi fotografado também numa aproximação, assim, né, sem 2 metros de distância, e com a máscara aqui. As pessoas tiraram fotos, criticaram o cara bastante. Eu acho até, queria ter a opinião do Walter com relação a isso. Ele se retratou, né? Ele foi falar pra mídia, e o discurso dele foi assim: eu peço desculpas, eu estava errado, mas eu sou humano. Eu achei muito difícil. Ele disse que ele achou difícil seguir a regra. E eu fiquei assim, gente, mas eu também fiquei nos conflitos que eu fico, né? Sempre assim, gente, mas você é um representante público, meu amigo. E, ao mesmo tempo, nossa, amigo, é uma situação nova pra todo mundo, me abraça. Não, pera, não abraça. Eu fiquei um pouco assim, gente, mas todo mundo tem esses problemas, a gente não sabe, né? A gente não sabe ser espontâneo dentro disso, porque não existe espontaneidade. Walter, o que você recomendaria aí um potencial líder numa situação dessa? Essa humanidade, essa empatia, como funciona? Então, você sabe que faz todo sentido o que você está falando. Mas também concordo com você que aí, no caso, ele está representando, tem um outro papel social, né? Como liderança, representante, um prefeito, né? Um governador. Então não dá para ser absolutamente espontâneo. Existe um ritual que o cargo exige, ou pelo menos deveria exigir. Né? Mas também acho que o contraponto disso é criar momentos onde ele se humanize na sua figura. Pode ser através de depoimentos, mas em outros momentos, entende? Porque eu sinto que é mais interessante, principalmente hoje, quando você vê na liderança traços de humanidade de algo próximo. Porque onde a gente se conecta com o outro?
Tem uma relação cognitiva, mas a palavra, por si só, ela entra aqui e sai aqui. Ela está na memória de curto prazo. Você não retém a palavra. O que você retém são imagens. E as imagens são provocadas por quê? Por sensações. Elas provocam sensações e emoções. Aí eu fixo uma imagem. Então, trazer, em alguns momentos, essa emoção, que é a imagem, você criar uma imagem. Imagina, você pensa no que te deixa indignado. Pensa aí, rapidamente, uma cena específica. Na hora que você pensa nisso, lembra da cena, você já tem uma mudança corporal, não tem? E na hora, os sinais verbais e não verbais já se integram. É simples assim, a gente faz isso o tempo todo. Que tem que trazer para frente da câmera. Com espontaneidade. Mas no momento certo, né, Raquel? Porque aí tem essa coisa que, como eu vou tirar a máscara e falar, olha, desculpa, achei difícil. Não tem... não é uma... Tem hora e lugar para tudo, né? E o que vocês esperam aí? Walter, vou começar com você, que acho que a Raquel falou por último, você, mas vamos lá. O que você espera do mundo a partir de agora? Uma leitura da sua área, Walter. O que você acha? Como é que você acha que vai ser esse mundo daqui para frente? Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Quer dizer, é muito difícil a gente prever o futuro, assim, é praticamente impossível, mas a gente consegue ler mais ou menos o que vem pelo que está vindo agora, pelo que a gente vê que já está acontecendo. Eu sinto que está faltando gente na gente. Está faltando a gente entrar numa relação maior de empatia e se colocar de fato no lugar do outro, mesmo, apesar da distância, furando bolhas, para sentir um pouco na pele, para conseguir comunicar com aquela pessoa. E hoje, você não dá mais para pensar, vou comunicar com 10 mil pessoas. Você tem que pensar em comunicar com uma. E se você despertar isso legitimamente, você vai chegar no outro. Então, o que precisa cada vez mais é verdade. Cada vez mais a pessoa está no presente, apropriada do que ela acredita, apropriada do sentimento, apropriada da emoção. E tem que ter uma noção de propósito. Que alguns vão chamar de espiritualidade, outros vão chamar de fé, outros só propósito. Sabe? Mas tem que ter claro para onde está indo, o que quer. Tem que trabalhar com imagens claras e emoções claras. E tem que falar com uma pessoa. Uma pessoa. Esse é o desafio. Esse é o desafio. É sempre falar com uma pessoa. Se mesmo que você esteja na multidão, falando com a multidão, você tem que pensar em cada um dos indivíduos ali. Tem que chegar nisso. E a única maneira de a gente chegar para falar com uma pessoa é a gente se emocionar. A imagem é o seguinte, é o arco, a flecha e o alvo. O alvo não é o eleitor ou o seu colaborador dentro da empresa, não é isso. O arco, a flecha, o alvo é você mesmo. Você tem que fazer de tudo para se acertar, para se tocar, para se sensibilizar. Se você estiver sensibilizado, você chega através da emoção genuína no outro. Aí o outro vem com você, naturalmente, sem esforço. Ok. Raquel, que mundo nos espera, Raquel? Você perguntou exatamente na minha área, né? Exatamente na sua área. Então, eu tenho trabalhado muito com pequeno empreendedor, tenho trabalhado não só pequeno, mas também com profissionais que estão focados em questões de presença digital. Então, nessa área, assim, eu acho que o que vem por aí tem a ver com um termo que eu andei vendo em estudos de administração, que todo mundo falava muito de retorno de investimento. Quando você vai decidir investir em alguma coisa, que seja tempo, né? Mas que seja dinheiro, que seja estratégia, enfim. E todo mundo já entendeu isso há uns anos. Mas aí, agora tá vendo um conceito do COI, que é o custo da ignorância. Há quantos anos a gente sabe que era necessário a gente ter presença online, que a gente ter se organizado em algum sentido, pelo menos fosse uma coisa simples, um site. Eu vejo muito empreendedor hoje, né, angustiado por ter falado, putz, eu peguei um orçamento há 5 anos, podia ter feito, não sei. Então, eu vou falar do custo da ignorância, que é um termo que não fui eu que criei também, não vou lembrar o nome do autor, desculpa. Mas é tipo, quando você decidir não ir naquela potencial tendência agora, é tipo, realmente olhar por que eu não vou fazer isso agora, e o prejuízo que eu posso levar daqui a um tempo, ou o que eu vou perder daqui a um tempo, para tomar uma decisão com consciência, né? E isso vai afetar profissões, vai afetar negócios, vai afetar o modo que a gente decide consumir ou não alguma coisa. Acho que tem muito a ver com consciência. Se for para pegar uma coisa conceitual e não tão tática assim, eu acho que é uma questão de consciência, assim, de por que não? Se é não a resposta.
E por que eu vou topar se assim é a resposta, assim? Então, e pensar um pouquinho no amanhã, né? Porque a gente foi muito pego no susto. E, obviamente, o susto você não tem como se planejar, né? Mas talvez algumas iniciativas que você tenha tomado no passado te deixe melhor. Por exemplo, minha sogra falou uma coisa bonita esses dias. Ela falou assim: sorte daqueles que estavam preparados espiritualmente para a pandemia, né? Eu falei, caraca, é verdade, né? Tipo, eu não tinha pensado nisso. Tem gente que tá, tipo, tá, sabe, se dando bem, tá óbvio que tá desafiado com a pandemia, mas essa pessoa tem uma rotina de uma meditação, de algo que faz bem para ela, e ela cria ali um ambiente de saúde mental dentro do que está acontecendo. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, de tipo, o que eu posso fazer hoje para estar pronta para qualquer surpresa da manhã. Eu acho que tem a ver com isso, assim, mas sem futurismo, assim, nos palpites. É o que eu vou tentar levar para mim também, sabe? Mas o mundo que nos espera, você acha que é um mundo melhor? Melhor? Essa pandemia de alguma forma vai construir alguma coisa ou a coisa vai piorar de vez? Eu acredito nas bolhas também, como o Walter estava falando. Eu acho que vai ter muita melhora em vários sentidos. Eu acho que várias pessoas vão sair dessa melhor, vão sair com uma consciência política melhor, com um senso crítico melhor. Mas vai ter gente que vai sair muito ferido também, sabe? Eu nem falo que essas pessoas estão erradas, elas estão machucadas, sei lá o que aconteceu. Quando eu vejo uma história de um crime e eu tento entender a história, eu fico, gente do céu, sabe? Tipo, o que leva uma pessoa a tomar uma atitude X que é negativa, sabe? Então, eu sinto que vai ser muita gente machucada disso, mas eu também acredito que vai ter muita coisa boa. Desculpa, eu tô tão imparcial, né, Wilson? Desculpa, mas eu não consigo ser tão preto no branco nesse sentido, sabe? Eu acho que a pandemia, ela traz tanta coisa que eu não consigo imaginar, mas eu vejo muita coisa positiva, assim, dessa consciência, sabe? Eu torço por isso. Ok, eu acho que, assim, a gente já falou bastante aqui, foi bem bacana, adorei a conversa. Se vocês quiserem falar mais alguma coisinha para a gente encerrar, por favor, fique à vontade. Walter, quer encerrar? Eu agradeço demais, é um grande prazer, você é um grande amigo e querido, eu profissional, tenho uma maior admiração, adoro conversar com você e fico louco para comer os pratos que você faz e posta lá, mas ainda não me convidou em época de pandemia. Bom, prazer te conhecer, Raquel, acho que a troca é maravilhosa e eu acho que a partir de agora espero que a gente treine essa relação, porque eu preciso de você, mano. Também, para entender essa coisa de rede social que leva um tempo pra gente aceitar, né? E deixar um abraço a todos aí. Leva um tempo, mas o que você sabe que dessa presença é muito mais profundo, o resto você vai só fazer a conversão, não vai ser muito difícil. Mas conta comigo, se quem precisar de uma força. Eu tenho postado alguns conteúdos também que podem ajudar. Então tem no Instagram, Raquel Camargo, tem no YouTube e tudo mais. Mas assim, o Wilson é um cara também que eu admiro demais. Assim, acho que eu tava na faculdade ainda, quando eu conheci ele, é super referência profissional para mim, me ensinou muito. E muito obrigada, achei a iniciativa super legal. A ideia, tipo, já quero colar, se eu pudesse andar no recreio, né? Não dá para andar no recreio mais com o Walter, eu andaria no recreio com o Walter. Eu gostei muito da conversa. Obrigada pelo convite, gente. E eu vou aproveitar também, Walter Lagoa, Desenvolvimento de Liderança, no Facebook, no Instagram e em YouTube, essas plataformas todas. Eu também tenho postado alguns vídeos e dado treinamentos online, aproveitando aí a oportunidade, né, Raquel? Com certeza. A ideia disso aqui é exatamente essa, são pessoas que eu conheço, que eu admiro e tal, que eu quero ter a oportunidade de aproximar e de trocar, né? Que troquem experiências e que a gente tem até uma ideia disso resultar num site em que as pessoas possam, de fato, continuar falando e trocando experiência. Fico muito feliz que vocês tenham ficado bem impressionados um com o outro aí. São duas pessoas que eu gosto muito. Muito bom, muito obrigado. Viu? Muito obrigada. Então, tá? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.